Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados queridos, preciosos e abençoados irmãos e amigos da família PSM. Estamos começando mais um domingo, começando mais um resumo semanal, concluindo mais uma semana. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, queridos e queridas. E hoje, nesse domingo, dia 8 de setembro do ano de 2024, nós vamos relembrar um pouquinho do muito que Deus nos ensinou nessa semana que passou, dos dias 2 ao dia 6 de setembro, conforme está aparecendo aí na sua tela. Amém, queridos e queridas. Com certeza absoluta, muitas lições preciosas foram passadas, foram transmitidas, e a gente vai relembrar só um pouquinho do muito que Deus nos ensinou, tá bom, queridos? Mas antes, como você já sabe, espera só um pouquinho, logo depois da nossa vinheta. A produção. Graças a Deus. Amém, queridos e queridas. Agora sim, começando na segunda-feira, queridos, no dia 2 de setembro, quando nós iniciamos a nossa semana, na meditação que recebeu o seguinte título: Quando estiver na presença dele, aproveite. Amém, queridos? Vamos ver o que Deus nos ensinou nesta segunda-feira. Queridos, como nós já falamos, alguns fariseus foram de Jerusalém até onde Jesus estava e o questionaram, alegando que os discípulos dele comiam sem lavar as mãos, transgredindo assim a tradição dos anciãos. Queridos, aqueles homens estavam diante do próprio Jesus. Eles não estavam diante do maioral da sinagoga, nem do mais importante dos discípulos. Estavam diante do próprio Jesus. Ou seja, podiam perguntar o que quiserem, podiam pedir o que quiserem, e, no entanto, a única coisa que os preocupava era o fato dos discípulos de Jesus comerem sem lavar as mãos. Aqueles homens, amados, eles perderam a oportunidade da vida deles, estavam ali diante de Jesus, mas por não valorizarem, não souberam aproveitar. Amém, queridos? Então, amados, presta atenção, não desperdice o seu tempo com coisas pequenas, sem importância, insignificantes, principalmente quando você estiver diante de Jesus. Amém? Quando estiver na presença dele, aproveite. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 2 de setembro, dando início assim à nossa semana. Amém, queridos? Passemos então, queridos, para terça-feira, dia 3 de setembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Preocupe-se com o seu pecado. Como aqueles homens alegaram que os discípulos de Jesus estavam transgredindo a tradição dos anciãos, comendo sem lavar as mãos, Então Jesus lhes perguntou por que eles transgrediam o mandamento de Deus por causa da tradição deles. Enquanto eles, queridos, aqueles fariseus, acusavam os discípulos de desrespeitarem a tradição dos anciãos, eles, segundo o próprio Jesus, desobedeciam o mandamento de Deus, se escondendo atrás da tradição deles. Agora, responda uma coisa: qual das faltas é a mais grave? Queridos, assim eram aqueles homens. Eles eram capazes de perceber o pecado do outro, ainda que pequeno, Enquanto que eles mesmos cometiam pecados bem mais graves. E o pior, queridos, é que nós, de vez em quando, agimos da mesma forma. Amém, queridos? Amados, não se preocupe com o pecado do outro, preocupe-se com o seu pecado. Amém, meus amados? Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 3 de setembro. E na quarta-feira, queridos, dia 4 de setembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Fujamos da hipocrisia. Nesse dia, amados, nós vimos e aprendemos que o que mais irritava Jesus naqueles fariseus era esse negócio chamado hipocrisia. Sabe por quê, queridos? Porque os hipócritas, eles vivem o tempo todo tentando transparecer algo que não são. Você consegue entender? Eles passam o tempo todo como se estivessem constantemente utilizando uma máscara, representando um personagem, tentando enganar aí as pessoas, e eles acreditam que conseguem enganar.
Olha só, alguns acreditam que conseguem enganar até a Deus. Misericórdia, queridos. Amados, o grande perigo é que se nós não vigiarmos e não lutarmos 24 horas por dia, esse negócio chamado hipocrisia, ele vem sobre nós também e toma conta do nosso coração, e nós acabamos nos acostumando a vivermos assim. Uma vida de mera aparência. Fujamos, queridos, fujamos da hipocrisia. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quarta-feira, dia 4 de setembro. Passemos então para quinta-feira, queridos, dia 5 de setembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Um Deus que sonda os corações. Amados, como já falamos aqui, Jesus, além de chamar aqueles fariseus de hipócritas, ainda citou para eles uma profecia do profeta Isaías. Um dos trechos dessa profecia dizia o seguinte, que aquele povo o adorava, né? Adorava a Deus apenas com os lábios, mas os corações deles estavam longe de Deus. Talvez, amados, eles fizessem lindas orações, cantassem belíssimos hinos e até ministrassem eloquentes pregações. Mas, como nos diz a famosa expressão, era tudo da boca para fora. Amém, queridos? Não passavam de meras palavras vazias. Meras palavras vazias não enganam e nem tampouco seduzem, queridos, o nosso Deus. Por mais belas que elas sejam, se elas não vierem do coração, para Ele não tem valor nenhum. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que sonda os corações. Amém, queridos? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira, dia 5 de setembro. Passemos então, queridos, para a nossa meditação de sexta-feira, dia 6 de setembro, concluindo assim a nossa semana, né? Na meditação que recebeu o seguinte título: que nossa adoração não seja em vão. Conforme já vimos, queridos, Jesus chamou aqueles fariseus de hipócritas e ainda citou ali para eles um trecho da profecia, né, do livro do profeta Isaías, e uma parte dessa profecia dizia o seguinte: e em vão me adoram. O que nos faz entendermos que a adoração daqueles homens era rejeitada por Deus. Era em vão. Misericórdia. Amados, tais palavras, elas nos servem de alerta para que nós, vigiemos o tempo todo e tomemos o máximo de cuidado, queridos, para que a nossa oração também não seja para que a nossa adoração não seja uma adoração em vão. Amém, queridos? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de sexta-feira, dia 6 de setembro, fechando assim, encerrando assim a nossa semana. E assim, meus amados, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM, relembrando aí um pouquinho do muito que Deus nos ensinou, como vai aparecer novamente na sua tela, dos dias 2 a 6 de setembro. E o nosso desejo, como sempre falamos aqui todos os domingos, é que Deus tenha abençoado a sua vida, falado ao seu coração e despertado em você um desejo maior de ler mais a palavra, de mergulhar mais na palavra, de estudar mais a palavra, de meditar mais na palavra. Tá bom, queridos e queridas? Esse é o nosso desejo. Amém, meus amados? Estamos chegando ao final, mas antes, como fazemos todos os domingos, eu quero te convidar, se você puder e quiser, dá uma paradinha aí, queridos, para nós orarmos juntos. Amém? Vamos só aguardar aquele fundo musical abençoado que a nossa produção vai liberar pra gente aí. Isso aí. Vamos orar? Vem com a gente, queridos. Paizinho, muito obrigado por mais uma semana abençoada de meditação na Tua Palavra. Obrigado por cada lição. Obrigado por cada ensinamento, Paizinho. Obrigado pela vida desses meus amados irmãos, esses que estão agora participando conosco desse resumo, e cada um, Paizinho amado, que meditou conosco nessa semana que passou. Eu te peço a Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Paizinho querido. Entra com providência, abrindo portas de emprego para os que estão desempregados, manifestando o Teu poder de cura para enfermidades do corpo, enfermidades da alma, enfim, Paizinho, atendendo a cada necessidade, suprindo, Paizinho amado, cada uma
das necessidades dos teus filhos, em nome de Jesus, Paizinho. Te entregamos a semana que está se iniciando, que, Senhor, seja uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, uma semana maravilhosa, repleta do teu mover, repleta do teu agir, repleta, Senhor Deus, das tuas bênçãos, da tua graça e da tua misericórdia, Paizinho. Muito obrigado por tudo, fica conosco, Pai amado, é o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos e queridas, louvado seja o nome do Senhor. Permitindo nosso Deus, amados, semana que vem nós teremos mais uma semana de meditações abençoadas aí da parte de Deus, amém? Amanhã, segunda-feira, bem cedinho, vai estar chegando uma meditação fresquinha aí no teu celular para nós meditarmos juntos, amém? E se Ele também nos permitir, domingo que vem nós estaremos de volta com mais uma meditação, melhor dizendo, com mais um resumo das nossas meditações. Amém, meus amados queridos? E não deixe de compartilhar todo o conteúdo que você recebe do Ministério PSM, tá bom? Não deixe de acessar as nossas redes sociais e não deixe, principalmente, ó, como está aparecendo aí embaixo, não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de deixar aí o seu like, a sua curtida, tá bom, queridos? E principalmente se inscrever no nosso canal, porque o nosso alvo esse ano é chegar a 1000 inscritos e eu conto com vocês. Temos um pouco mais de 500, mas nós vamos chegar lá, tá bom, queridos e queridas? Um beijo carinhoso no teu coração, que Deus abençoe você, sua vida, sua família, tá bom, amados? Ministério PSM, meditando na palavra, abençoando vidas. Deus te abençoe.